Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, de pesquisa operacional, eu vou trabalhar com vocês de forma bem simplificada e de forma bem didática sobre programação linear e modelagem algébrica. Tá? Eu dividi essa aula em duas partes. Então essa agora é a primeira parte. Lembrando que eu não estou aqui para ensinar vocês a fazerem cálculos, mas eu vou apresentar para vocês como que é que se dá essa modelagem. Porque nas aulas anteriores eu venho trazendo para vocês que a pesquisa operacional ela trabalha com modelos. Então ela pega o aspecto físico e real e projeta ele em modelos. E nessa aula de hoje, principalmente, eu quero trabalhar com vocês de que forma são feitos esses modelos, em que ocasiões. Então, eu não estou aqui para ensinar cálculo matemático para ninguém, até porque essa disciplina ela trabalha com bastante cálculo matemático. Porém, eu acho que para a nossa realidade e a realidade do campus, a gente ter essa visão geral e introdutória da matéria é o mais importante. Até porque se a gente for aprofundar nela de verdade, gasta muito mais que um semestre. Ela é matéria também de grade de curso de engenharia. E creio que para nós termos essa noção básica dessa matéria já é o importante. E para quem tiver vontade de seguir nessa área de programação, vai poder procurar depois. Inclusive, nós temos um bom curso aqui no curso no campus Santerlândia, que é o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E lá, sim, de fato, eles trabalham com linguagem de programação, linguagem Java, todos esses elementos que compõem a computação. Então, aqui dentro do curso de administração, a gente vê algumas coisas de forma bem superficial. A gente vai trabalhar com os assuntos de programação linear dentro da nossa realidade de administrador e também dentro da realidade do professor e dos alunos. É claro que a gente também aqui não vou dar uma aula de cientista, não vou ser o cara mais inteligente do Brasil, mas acredito que a gente vai trabalhar juntos e o aprendizado vai ser mútuo. Então vamos lá. O que esperar? Já de início eu vou dizer para vocês que essa matéria, para quem estuda ela a fundo, não é uma coisa muito simples. Imaginem nós que, claro que o gestor que toma conta de uma empresa grande que tem várias variáveis, ele vai ter sempre dificuldades enormes. Então imaginemos a gente que é diferente você controlar a venda de uma caminhonete de laranjas e comandar a venda de uma multinacional, uma produtora. Então, a gente vai começar a ter algumas noções básicas do que a pesquisa operacional trabalha, de que forma ela lida com os temas abordados. Então, vamos para o slide aqui. O que esperar? Então, a gente espera que, com a pesquisa operacional, a gente faça a exemplificação do processo de abstração de um problema do mundo real e construção de um modelo analítico. Então, a modelagem está presente na pesquisa operacional, que é trazer do aspecto real para o aspecto não imaginário, mas palpável. Ao final desta aula, o aluno estará capacitado a realizar o processo de modelagem algébrica de problemas de natureza quantitativa monoperíodo. Então, na verdade, no final dessa aula a gente vai estar capacitado a entender principalmente como que funciona essa modelagem e a modelagem algébrica, todo mundo sabe que fala de questões de contas matemáticas, ela vai depender de um esforço maior e de um conhecimento prévio de todos. Então, dentro do curso de administração a gente trabalha assim com noções básicas e introdutórias desse conteúdo. Já disse e repito mais uma vez, se despertar o interesse em cada um de vocês, existem N e N formas de vocês se especializarem nessa área, mas o intuito dessa matéria para vocês é passar esse conteúdo introdutório e noções básicas. Então vamos falar de programação linear. A programação linear dentro de pesquisa operacional preocupa-se em encontrar a melhor solução para os problemas associados com modelos lineares. Modelo de programação linear. Então, o modelo de programação linear ele trata da maximização ou minimização de uma função objetivo linear com relação às variáveis de decisão do modelo.
Então, se a empresa pretende maximizar lucros ou minimizar os prejuízos ou custos. Então, a programação linear dentro da organização ela trabalha dessa forma. Respeitando-se as limitações e restrições do problema expressas por um sistema de equações e inequações associados com as variáveis de decisão do modelo. Então, eu estava dizendo que a programação linear ela segue alguns critérios, maximização ou minimização, dependendo do problema que a empresa estiver enfrentando. Então, ela respeita os limites e restrições do problema expressas por um sistema de equações e inequações. Então, pesquisa operacional ela vai quantificar, vai trabalhar com informações matemáticas dentro de um sistema. Em algumas aulas passadas, eu trabalhei com vocês que os problemas de modelagem, eles têm limitações. Então, tudo que a pesquisa operacional trabalha é baseada nas limitações do problema. Então, a modelagem. Razões para o uso da programação linear. Então, a programação linear é uma ferramenta que é usada na modelagem para criar esses modelos para que o gestor possa ter em mãos possíveis resultados. Então, por que usar a programação linear? Grandes variedades de situações podem ser aproximadas por modelos lineares. Tá? A existência de técnicas, algoritmos eficientes, estágio da tecnologia computacional, possibilidade de realização de análise de sensibilidade nos dados do modelo. Então, assim, primeiramente, a programação, todo mundo sabe que ela é bastante utilizada na informática. Então, a gente já deve ter esse pressuposto que hoje, com a modernidade existente, já existem N e N softwares que vão fazer o trabalho pesado para o gestor. Então, na modernidade que a gente vive, o gestor vai introduzir esses dados, tá? Os dados coletados num sistema real, dentro de um software que vai fazer todo o trabalho pesado. Não vai precisar ficar fazendo cálculos, não vai ficar fazendo todo o trabalho pesado, porque hoje o software já faz. Então, quando a gente fala do estágio da tecnologia computacional, hoje em dia todo mundo tem uma máquina poderosa na mão, que é um celular, um smartphone. Então, os gestores da modernidade, eles estão bem servidos de tecnologia suficiente para poder utilizar essa modelagem de forma mais prática. O conteúdo, ele tenta trabalhar com vocês essa parte de cálculos, tá? Para poder dar essa noção de como que é mais ou menos feita essa modelagem através dos cálculos. Mas, afinal de contas, a programação linear e a modelagem, ela possibilita que o gestor resolva problemas, geralmente problemas mais complexos, com o uso de linguagem de programação e modelagem. Eu estou tentando trazer essa matéria para vocês da forma mais didática, até porque, como é um tema bem diferente do que a gente é acostumado na administração, eu penso que trazer de uma forma mais prática, de uma forma mais palpável para a gente na nossa realidade como acadêmicos é mais tranquilo. Até porque, como eu já disse, se alguém sentir interesse em partir para essa área de cálculos matemáticos mais complexos e programação, por exemplo, a gente tem a oportunidade de fazer posteriormente uma segunda graduação na área de computação. E a gente tem um curso que nos servirá bem. A Priscila está falando que o Lucas está sem celular, mas está assistindo comigo e pediu para avisar. Não, tudo bem, pessoal. Podem ficar tranquilos. Eu vou ser bem tranquilo com a questão das aulas online, tá? Eu não vou dar falta para ninguém sem justificativa. Eu estou percebendo que a grande maioria está participando bem das minhas aulas. Eu estou percebendo um comprometimento, sim, em questão das atividades. Até mesmo quem não está tendo a possibilidade de entregar, está justificando, está procurando professor. Então, nas minhas atividades, podem ficar tranquilo que quem eu estou percebendo que está fazendo, que está querendo participar, não vai ter prejuízo, não. Podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Dando seguimento aqui na matéria, e também falando, eu estou de olho aqui no chat, tá? Toda hora eu dou uma lida para tentar ajudar vocês com as dúvidas. Então vamos lá, a construção de modelos não é uma ciência, mas uma arte, podendo ser melhorada com a prática. Por que fala que não é uma ciência? Porque
Na verdade, a gente tenta esboçar problemas reais de forma bem prática, como já diz o título. Então a gente não pode chamar de ciência, mas uma arte. E como toda arte, ela é visual. Exemplos a serem trabalhados nessa aula. Então a gente vai trabalhar dois exemplos de modelagem nessa aula. Tá? Não se preocupem, tá, com o tanto de números e letras e variáveis que eu vou apresentar para vocês. Mas o principal motivo aqui é que vocês tenham a noção de como é que funcionam decisões em grandes empresas. E, então, os problemas que a gente vai trabalhar nessa aula aqui é determinação do mix de produção e seleção de mídia para propaganda. Então, são dois problemas, são dois casos hipotéticos, tá? Que eu extraí do material para vocês, que eu achei bem interessante. Então, a gente vai trabalhar com a modelagem dentro de determinação do mix de produção e seleção de mídia para propaganda. Então vamos para o problema número 1, que é a determinação do mix de produção. Então suponhamos que uma companhia deseja programar a produção de 3 modelos de um produto que requer o uso de 2 tipos de recursos, mão de obra e material. Então vamos lá, visualizem aí uma empresa deseja programar a produção de 3 modelos de um produto que requer o uso de 2 tipos de recursos, mão de obra e material. Então a gente tem que controlar a partir desses dois itens. Então aqui a gente tem uma tabela, tá, que vai exemplificar para vocês mais ou menos como que isso vai funcionar. Então a gente separou esses produtos em A, B e C, são 3 produtos diferentes. Então, para a produção do produto A, a gente vai ter 7 horas por unidade. No caso de mão de obra, tá, pessoal? 7 horas de mão de obra por unidade de produção no produto A. Para a produção do produto A, a gente vai consumir 4 quilos por unidade. Então, aqui o produto ele é genérico, tá? A gente não está trabalhando com um produto específico, mas para ter essa noção de como que vai trabalhar essas variáveis. E após a finalização do produto A, ele vai gerar um lucro para a empresa de 4 unidades monetárias, tá? Essa aqui é só uma exemplificação, vamos supor que seja R$4. E assim seguem os outros dois produtos. O produto B, 3 horas de mão de obra para ser produzido, 4 quilos de material e tem um lucro 2. Mais uma vez, bem tranquilo, isso aqui é só para a gente entender mais ou menos como é que funciona as coisas aqui dentro de pesquisa operacional. Então, o suprimento de material é de 200 kg. Aqui a gente já começa a entender que dentro das limitações a gente já vai ter algumas. Então, o material que a empresa tem para produzir toda a produção é 200 kg. Suponhamos que sejam produtos de metal, tá? Para a gente ficar bem fácil de entender o que o professor quer dizer. Então, são produtos feitos de metal e a gente tem 200 quilos para produzir tudo que a gente possui na empresa. E a disponibilidade diária de mão de obra é de 150 horas. Então, a gente tem pessoal trabalhando e diariamente, dentro desse cálculo matemático, os funcionários que existem nessa empresa disponibilizam mão de obra diária de 150 horas. Agora a gente vai fazer a identificação das variáveis de decisão. Então, para começar, que dúvida que o gestor poderia ter nesse momento? Então, a dúvida do gestor nessa situação de mix de produção é sobre a quantidade a ser produzida de cada um dos modelos. Então, a gente tem uma limitação de 200 kg por unidade, de 200 kg de material para ser produzido. Temos 150 horas de mão de obra por dia. E, afinal de contas, que quantidade de produto a gente precisa produzir para gerar um lucro significativo? Porque a resposta, como eu já disse nas outras matérias, nas outras aulas, da pesquisa operacional é sempre ótima. Então, o gestor ele tem que tentar fazer um cálculo que ele possa depois se resultar num maior lucro, é claro. A combinação de produtos que ele vai produzir para gerar um maior lucro.
Então essas variáveis hoje a gente vai trabalhar com x, tá? Variável xa, que é a produção diária do modelo A. A variável xb, que é a produção diária do modelo B. E a variável xc, que é a produção diária do modelo C. Então, mais uma vez, só para ressaltar, não podem ficar tranquilos que eu não vou jogar problema de matemática para ninguém resolver. Nesse primeiro momento, o mais interessante é a gente entender e visualizar como que essas decisões são tomadas de forma mais complexa. Então, a gente já entendeu que o gestor ele quer maximizar o lucro. Então, o objetivo da criação desse modelo é para isso, para calcular como que vai ser o maior lucro. Então, voltando na tabela, as variáveis são calculadas pelo lucro de cada produto. Então, o lucro total, que a gente vai chamar de Z, é composto por 4xa, 2xb e 3xc. Voltando na tabela só para vocês entenderem, o lucro deles é 4, 2 e 3. Então a gente entende que o lucro total é a soma de 4, 2 e 3, que é o lucro por unidade. Então aqui, dentro da identificação do objetivo, que é a máxima, a gente vai fazer a soma, tá? Do lucro de cada item para dar a soma total dos itens. Então a gente agora vai identificar as restrições. As restrições são os limites, tá? Que geralmente uma situação dessa impõe para o gestor. Então, as restrições são as limitações que o projeto possui. Limitação de mão de obra. Então, aqui é 7 horas para o produto A, 3 horas para o produto B e 6 horas para o produto C. Então, o gestor identificou, por exemplo, que para não ter problemas, a limitação de mão de obra tem que ser de 150 horas, porque só tem esse pessoal para trabalhar por dia. Então, não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas nessa parte aqui, por exemplo, o material traz para a gente que existe uma limitação de mão de obra, não tem pessoal suficiente, talvez para produzir muito, e também não tem material suficiente. Então, o gestor, nesse momento, ele precisa, de alguma forma, fazer um cálculo matemático para conseguir o maior lucro nesse mix de marketing de produto, no mix de produção que ele tem. Então, a gente também tem uma limitação de material, que a soma de tudo, os produtos tem que dar menor ou igual a 200. Então, esse símbolo aqui quer dizer menor ou igual. Então, a soma da produção total tem que ser de produto, tá, pessoal? Aquele produto que é o metal que eu disse para vocês. Na soma final, tem que ser menor ou igual a 200. E também a gente tem que levar como restrição também a não negatividade. Porque a gente não pode produzir menos, entendeu? Produtos. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, por exemplo, que do produto A, o gestor faz a conta e entende que tem que ser produzido 10 unidades. 10 unidades. O produto B, o gestor entende que tem que ser produzido 5. O produto C não tem como ser produzido negativo. Não tem como produzir menos um produto. Porque se você continuar produzindo negativo aqui, vai aumentar de cá. E talvez isso não seja o ideal para o lucro total da empresa. Então, nesse caso em específico, a gente tem que levar como restrição a não negatividade. Você não pode produzir menos produto negativo. Então, a gente vai passar agora para um modelo algébrico. Mais uma vez, fiquem tranquilos com tudo isso que vocês estão vendo aqui. É só para vocês entenderem mais ou menos a complexidade que existe, tá? Nessa questão de mix de produção, por exemplo. Quando vocês forem gestores nessa área, vocês vão ter todo um aparato para poder lidar com essa situação. Então, no modelo algébrico, vocês precisam encontrar valores de produção para o produto A, para o produto B e produto C. Então, quantos que vão produzir de produto A, produto B e produto C, para com 200 quilos de metal, que eu decidi que a gente vai trabalhar o produto como metal. Então, 200 quilos de metal, quantos que a gente vai produzir de cada item para ter um lucro máximo.
Então, o Max dizer que a gente vai, o máximo total de produtos vai ser 4XA mais 2XB mais 3XC. Mais uma vez, isso aqui é só uma construção, tá, algébrica para esse tipo de solução de produção. Mas vocês podem ficar tranquilos que ninguém aqui vai ser obrigado a fazer isso, nem passar por grandes dificuldades. Então, sujeitos às restrições, que já tinha dito antes, as restrições é não poder ultrapassar 150 horas, porque a gente não tem pessoal para isso. A outra restrição é não ultrapassar a quantidade de metal disponível para produção, que é 200 quilos, e a não negatividade. Aí vocês devem estar se perguntando, mas e qual que é o resultado final aqui? Então agora a gente não vai saber ele, tá? Nesse momento agora é só para a gente entender mais ou menos como que é feito esse cálculo. A gente já vai passar para o modelo 2 sem ter o resultado, até porque também é bom ficar esse pouco de dúvida para a gente tentar até buscar conhecimento depois em outras áreas. Mas fiquem tranquilos que com o desenrolar da matéria a gente vai trabalhar casos hipotéticos, trabalhar bastante coisa e vai ficar bem claro para vocês qual que é o ideal dessa matéria. Mas o importante é vocês entenderem, tá, que a modelagem e trazer isso para um plano matemático ajuda os gestores a decidir o melhor caminho. Então agora a gente vai trabalhar com o segundo problema, tá, que a gente pode trazer ele para a modelagem, para a nossa realidade, que é a seleção de mídia para propaganda. Então a gente acabou de falar de programação linear e módulo e índices matemáticos dentro do mix de produção. Agora a gente pode trabalhar também com matemática dentro da seleção de mídia para propaganda. Então a gente às vezes pensa demais no marketing como algo simples, né? A gente que é acadêmico às vezes tem essa impressão de que a matéria mais fácil da administração é o marketing. Se alguém não acha marketing fácil, me corrija, mas a gente sempre tem essa tendência a pensar, nossa, eu gosto demais de marketing porque marketing é fácil. Mas agora a gente vai partir para um problema 2, que é uma seleção de mídia para propaganda. E vocês vão ver que nem sempre tudo que parenta ser fácil é fácil. Vou voltar para o chat aqui, quero ver como é que está a interação de vocês. Está todo mundo prestando atenção? Está conseguindo compreender mais ou menos o que o professor quer dizer? Não, beleza. Eu tô vendo aqui que indo, ó, a Daiane respondeu indo. Não, mas é tranquilo, pessoal, tá? Isso aqui o que mais interessante nesse momento é vocês terem a noção de como que é trabalhar das coisas no plano real, tá? Pra gente ter noção de o que que a gente pode enfrentar depois na vida de gestor. É claro que na faculdade a gente não sai daqui aprendendo a gerir uma Coca-Cola da vida. Mas já é o mais importante nesse momento agora é a gente identificar quais são os desafios que a gente enfrenta pela frente. E o quanto a gente tem que se preparar para eles também. Então vamos lá, mais uma vez falando sobre os desafios, tá? Agora a gente vai trabalhar com um pouco de marketing, que a gente falou agora há pouco os desafios de um gestor na área de produção. Então a complexidade que é a decisão para poder obter o máximo de lucro na produção. Agora a gente vai ver também como é que é a complexidade, por exemplo, de tratar com o máximo de lucro no marketing, tá? Como que a gente vai fazer uma divulgação, por exemplo, e obter o máximo de lucro nisso. Então aqui no caso 2 a gente vai trabalhar com a seleção de mídia para propaganda. Então aqui a gente tem uma companhia de propaganda que deseja planejar uma campanha em 3 diferentes meios. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma fábrica de chocolate, tá? Não, vamos falar que aqui vai trabalhar com mulheres, mas na frente vocês vão entender. Então, vamos falar que é uma fábrica de óculos para mulheres, óculos femininos. Só para a gente ter essa ideia mais ou menos, porque o material não traz o produto, mas eu vou falar que aqui a gente vai trabalhar com óculos femininos. Então, a companhia tem 3 diferentes meios para poder divulgar a marca de óculos feminino dela. É a TV, o rádio e revistas. Então, pretende-se alcançar o maior número de clientes possível. É óbvio. A gente quer divulgar e quer que o máximo de pessoas tenha acesso ao meu produto.
que nesse caso é um produto destinado para o público feminino, que são óculos femininos. Então, a empresa fez um estudo de mercado, tá? A empresa já procurou alguns dados precedentes antes de lançar essa campanha, nos veículos de comunicação. E ela teve os seguintes resultados. Então, no horário de TV normal, o custo é 40 mil reais, tá? Num caso bem hipotético aqui. Os clientes atingidos são 400 mil no total de clientes. E mulheres atingidas, que é o objetivo da empresa, 300 mil. E assim vão caminhando os dados. A gente tem 2 horários na TV, tem o horário normal e o horário nobre. No horário nobre a tendência é aumentar o público. Todo mundo sabe que em horário nobre geralmente o pessoal assiste mais televisão. Então o custo sobe, né? 75 mil reais para apresentar em horário nobre. Mais uma vez, são dados hipotéticos, tá? Não representa a realidade. No horário nobre atinge 900 mil pessoas e mulheres, que é o público-alvo, 400 mil. E assim também seguem os dados do rádio e revistas. Então, no rádio atinge um público menor, que é 30 mil pessoas. Quer dizer, um custo menor, que é 30 mil reais. Os clientes atingidos são 500 mil e mulheres 200 mil. Na revista também tende a ter um pouco menos de engajamento. 15 mil é o custo, 200 mil público total e 100 mil mulheres. Lembrando que o objetivo da empresa é atingir o público feminino, óculos para mulheres. Mais uma vez, só para frisar aqui, isso aqui é só uma exposição da pesquisa operacional e a complexidade que envolve a tomada de decisão, tá, dos gestores em alguns casos. Então, tá, para a gente trazer mais alguns problemas, tá, que a gente pode enfrentar. A gente sabe que a companhia, que é a empresa de óculos, não quer gastar mais que 800 mil reais. Então, eu tenho aqui em caixa 800 mil reais, tá, para poder fazer essa divulgação. A gente tem algumas dificuldades financeiras. Pense aí comigo, uma empresa que vende óculos que tem no caixa 800 mil reais para divulgação. Tem algumas dificuldades financeiras, não pode gastar mais que isso. Então, não pode gastar mais que 800 mil reais. O mínimo de 2 milhões de mulheres a serem atingidas. Então, a empresa vira para o gestor de marketing e fala: tem 800 mil reais para vocês divulgarem em diferentes veículos e eu quero que no mínimo 2 milhões de mulheres, tá? Pelo menos 2 milhões de mulheres vejam o meu merchan, vejam a minha propaganda e conheçam o meu produto. Então pense comigo, o gestor de marketing está lá, tem um desafio desse, essa é a meta dele. E ele tem que chegar em algum lugar com isso. Então, a gente já sabe que a empresa delimitou gastar no máximo 500 mil reais com TV. Então, já tem uma restrição, tá? Uma imposição, 500 mil reais com TV. Esses 500 mil vai ser divulgado depois, diferenciado depois entre horário normal e nobre. E tem que fazer no mínimo 3 veiculações no horário normal de TV. Então, com esse dinheiro, ele precisa gastar 500 mil com TV, fazer no mínimo 3 veiculações no horário nobre de TV, normal de TV, aliás. No mínimo 2 veiculações no horário nobre de TV. Então, 3 no horário normal, 2 no horário nobre. Entre 5 e 10 veiculações no rádio e revistas. Então, aqui já foi mais flexível. Ele pode distribuir entre 5 e 10 veiculações para cada na divulgação de rádio e revistas. Então, a gente agora vai fazer a identificação dessas variáveis de decisão. Então, a empresa já pôs o que ela tem de recursos, já impôs para o gestor de marketing o que ele precisa para poder atingir os objetivos dele, que é a meta dele de atingir 2 milhões de mulheres. E agora a gente precisa identificar essas variáveis. No caso desse problema 2, qual que é a dúvida do gestor? Quanto veicular de propaganda em cada um dos meios disponíveis?
Aí que está o X da questão. Gastar quanto em cada um para atingir esses 2 milhões de mulheres? Pensei que decisão difícil, né? Então a gente pensa que marketing é só a gente fazer algo bonitinho, jogar lá e não é. Então às vezes tem uma decisão bem difícil de ser tomada, que é veicular que tanto de propaganda em cada veículo. Então, mais uma vez, aqui a gente vai expor a complexidade de uma decisão dessas. Ninguém aqui vai ser obrigado a fazer um cálculo difícil, por exemplo, mas é importante para a gente conhecer esse mundo e entender as dificuldades que um gestor tem. Então, a variável x é o número de exposições no horário de TV normal. O x2 é o número de exposições em horário de TV, em horário nobre de TV. O número de exposições em rádio. X4, o número de exposições em revistas. Então a gente vai chamar essas variáveis x1, x2, x3 e x4. Cada uma delas representa um número de exposições em um veículo diferente de informação. Então o objetivo, tá? O objetivo é maximizar o número de clientes atingidos. Então, com os recursos que a gente tem em mão, chegar ao máximo, tá, de produtos de clientes atingidos e o mínimo, tá, que o gestor, o dono da empresa exigiu do gestor de marketing é 2 milhões de mulheres. Se atingir mais, amém. Mas menos que isso não interessa. Então, as variáveis dizem respeito ao número de mulheres atingidas a cada veículo de propagação. Então, a gente já tem que o máximo dizer para cada veículo, a gente extrai daquela tabela, tá? Aquela primeira tabela, não vou voltar nela agora que ela está meio longe. Então, para veiculação 1, a gente tem 400 mil mulheres, que isso aqui é do horário de TV normal. 900 mil mulheres vão ser atingidas no horário nobre, 900 mil pessoas. 500 mil no rádio e 200 mil nas revistas. De pessoas, tá? Aqui não é mulheres, é pessoas. Mulheres tende a ser um número menor, porque a gente sabe que chega tanto para homem ou para mulher. E a gente tem que fazer identificações aqui no modelo algébrico, tá? Essas variáveis aqui já é para montar um modelo algébrico para tomar de decisões, modelo matemático. E a gente também tem que identificar as restrições, que é as limitações que esse modelo tem. Então, a gente não pode gastar mais 800 mil. Deixa eu só voltar na tabela aqui para a gente ver direitinho, para não ter erro. Então, a gente não pode gastar mais que 800 mil no total, tá? Que é uma das primeiras restrições. Então, a gente já identificou aqui, para cada veículo, a gente vai gastar X. Então, 40 mil reais para o horário normal de TV, 75 mil reais para o horário nobre de TV, 30 mil reais para rádio, 15 mil reais para revista. Então, a primeira limitação é no orçamento. O gestor de marketing ele não vai poder gastar mais que 800 mil reais e já tem uma certa distribuição aí para ele gastar em cada veículo. A única coisa que ele tem que decidir é quantas veiculações de propaganda ele vai fazer em cada um deles. Então, o número de mulheres atingidas. Aqui já fez o cálculo, que está aí daquela tabela também. Para cada veículo de informação vai atingir essa quantidade de mulheres, que é 300 mil mulheres para horário normal de TV, 400 mil para horário nobre de TV, 200 mil para rádio e 100 mil para revistas. Então, 2 milhões de mulheres é o mínimo que tem que ser atingido com esses veículos. E aqui ele fez mais uma separação com o gasto de TV. Então, aqui não pode ser gastado mais que 400 mil reais com o horário nobre e nem menos que 75 mil reais com o horário normal. Então, 500 mil reais com TV. A gente vai continuar com as restrições aqui. Número de veiculações em. Então, o número de veiculações também tem restrições, a gente já falou sobre isso. Não pode ser maior que 3 no horário normal.
Não pode ser maior que 2 no horário nobre. Tem que ficar entre 5 e 10 na rádio. Entre 5 e 10 nas revistas. E também tem a não negatividade. Como no outro modelo, existe a não negatividade. Não tem como você fazer menos um, entendeu? Não tem como você fazer menos uma veiculação. Não existe negatividade nessa situação. Então, se o cálculo matemático nessa disciplina chegar a um modelo negativo, tem alguma coisa errada. E a solução ótima? Então, aqui faz essa pergunta. Nesse momento, o importante é conhecer como cria a modelagem algébrica. Então, como eu já disse para vocês, aqui é só para mostrar para vocês mais ou menos o que o gestor precisa fazer, por que caminhos o gestor precisa traçar para poder fazer essa modelagem algébrica. Então, o que mais impressiona aqui é o tanto que é difícil, né, pessoal, fazer esse tipo de decisão. Então, imaginem comigo aí, a gente sai feliz com o diploma na mão, pensa, nossa, agora eu sou administrador, vou concorrer a uma vaga de gestor de marketing da empresa X, chega lá, eu tenho esses tantos desafios que o gestor de marketing teve para poder fazer essa veiculação. Ou então o gestor da produção teve para fazer aquela escolha de quantos produtos produzir naquela produção. Então, o mais importante nessa aula primeira é a gente conhecer quais são as dificuldades que os gestores vão enfrentar. Mais uma vez, falo mais uma vez para vocês, a gente tem sim, tá, ferramentas que vão ajudar a gente a construir tudo isso. Todo mundo sabe que, assim como na engenharia também, existem softwares que fazem a maior parte do trabalho pesado para o engenheiro. Você tem alguém aqui que conhece de AutoCAD? AutoCAD é o programa que cria os projetos. Então, você dá 2, 3 cliques e o software faz 3, 4 mil contas. Então, é assim que funciona na realidade. Ó, já até respondeu um aqui. Então, é isso. Imaginem comigo que o software, ele acaba que faz o trabalho pesado pela gente. Mas é claro também que algum dia alguém teve que construir esse software. Então, querendo ou não, a gente precisa ter um pouco de conhecimento desses cálculos matemáticos que influenciam nesses tipos de situações. Então, eu sei que muitas vezes a gente corre das ciências exatas, mas as ciências exatas elas estão aí. Em qualquer momento da vida a gente tem que trabalhar com números, com contas. E para a gente que é administrador, principalmente a gente não tem como fugir disso. Tem que trabalhar assim, tem que enfrentar assim esses desafios. E mesmo para quem imaginou que mexendo com marketing seria diferente. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a prestar mais atenção e decidir bem quais são os rumos da gente daqui para frente. Então essa aqui é na aula 5, tá? Essa é a aula 4. Serão apresentadas 2 ferramentas computacionais, que é o Solver do Excel, eu vou mostrar para vocês, e o Lindo, que são ferramentas que vão fazer essa programação linear, trabalhar com esse tipo de cálculo, que já é a benesse, tá? Esses softwares, eles são a benesse do administrador para poder realizar esses programas, que utilizam de um algoritmo chamado simplex para resolver o conjunto de equações. Então, mais uma vez, aqui é para mostrar para vocês a carga pesada que é para um gestor fazer esse tipo de decisão. Porém, com o avanço da tecnologia, e hoje todo mundo, graças a Deus, tem acesso, a informatização está chegando praticamente para todos. Inclusive, se não fosse assim, a gente não estava aqui agora, tendo aula online. Então, eu vou apresentar para vocês o Solver do Excel e o Lindo. Vai ser uma aula bem prática, o professor vai mostrar para vocês. E eu também não vou obrigar ninguém a sair daqui sabendo mexer no Excel, vou deixar o caminho aberto para vocês. Excel é uma ferramenta bastante importante para a gente que é gestor, para a gente que tem vontade de crescer na vida. Então, para o profissional, o aprendizado de Excel, principalmente o Excel para o administrador, ele é muito importante. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar tanto na área financeira como construção de projetos. Para o administrador, eu acho que é quase o inglês. E essas ferramentas vão utilizar o algoritmo simplex.
Então, eu vou finalizar a aula aqui agora com vocês, tá? Essa foi a primeira parte da programação linear, que é apresentando para vocês essa modelagem algébrica. Na próxima aula eu vou trabalhar a parte 2. Eu já queria trabalhar com vocês agora, mas eu vi que já ficou bem cansativo. A gente já está com 42 minutos de aula. Foi muita informação e eu vou deixar essa parte 2 para a próxima aula. Mais uma vez, essa aula eu não vou deixar atividade, tá? Mas eu vou disponibilizar ela para vocês lá na sala de aula. Para quem quiser rever alguma coisa, assistir novamente, vou disponibilizar também os slides para vocês. Mas os slides eu vou disponibilizar só após a segunda etapa. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui que ficaram comigo. Acredito que foi uma aula bem dinâmica, bem tranquila.